Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos aprender a dominar três funções poderosíssimas de soma no Excel. Então, abre o seu Excel e vem comigo. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui então com as três fórmulas básicas da soma: soma-se, soma-sis. Aqui eu tenho uma tabelinha com o valor de alguns produtos, com a categoria que eles representam, a data de produção, quantidade produzida, custo unitário, receita total e o status da produção desses produtos. Então vamos começar com um soma básico, tá? Como que é a fórmula soma básica? Todo mundo deve conhecer, igual soma. E você abre o parênteses para definir o range que ela vai buscar os valores para fazer a soma. Okay? Então, quantidade produzida deu 8.020 unidades produzidas. Qual que é a sacada aqui do soma? Você pode definir várias regiões de soma. Ela pode ter ali um espaço, né? Não precisa necessariamente ser na ordem da coluna F5 até a F14. Você pode selecionar da F11 a F14, ponto e vírgula, da F5 a F7. Então eu não quero somar tudo, eu quero somar só o 1, 2, o 9 e o 10. Então eu coloco igual, soma, seleciono o primeiro range, ponto e vírgula. Eu vou pegar aqui o 5 e o 6. Seleciono o 5 e o 6, seleciono o 9 e o 10, ok? Isso também é soma. Então ele não vai somar todos da coluna, somente os ranges que você selecionou. Pouca gente sabe disso, ou não sabe usar. Vamos colocar aqui o correto, né, para a coluna toda. Gente, nunca faça isso, tá? Soma, coloca uma célula, mais, outra célula, mais, outra célula, mais, que isso não é a fórmula soma. Se fosse para fazer isso, você colocava igual a célula, mais, célula, mais, célula, mais. Não precisaria da função soma, né? Então, só um alerta aí. Ok, fizemos a nossa soma aqui na quantidade produzida. Vamos fazer também na receita total, igual a soma. Uma tecla de atalho, Alt e o símbolo de igual, aquele que fica do lado do backspace, aqui no final dos números, né, acima das letras, que tem ali o igual e o mais. Se você selecionar Alt igual, ele vai automaticamente entender que o range que está ali pareado com ele, né, acima dele, é onde eu quero somar. Então ele te dá a sugestão desse range que está próximo ali. Ok? Então, ó, já fez a soma. Não precisei digitar Alt igual, e já somou. 112.237,50 de receita total. Beleza? Então, esse é o soma. Vamos para o soma-se. Eu quero somar desses produtos somente se a categoria dele for panificação. Então eu vou colocar igual, soma-se, abre parênteses. Aqui a própria fórmula já dá a dica, né? Intervalo. Qual o intervalo que eu quero fazer essa soma? Então eu indico aonde eu vou pegar a referência, que é categoria. Então eu vou selecionar aqui as categorias, ok? Veja que eu estou selecionando o intervalo, ok? Se eu copiar essa fórmula para baixo, sem travar esse intervalo, ele vai levar também o intervalo para baixo, junto com a linha que você for colando. Então toma muito cuidado, dá um F4 aqui, ó, para travar, ok? Ou, melhor, eu sempre uso a coluna. Eu gosto de colocar coluna. Aqui está mesclado, vou colocar a coluna D. A D. Está mesclado, ele não deu, mas ó, coluna D. Não tem mais nada embaixo nem nada em cima da tabela. Então ele vai pegar só onde tiver panificação. Ele só vai pegar aqui embaixo a referência se tiver escrito panificação também, ou seja, fora da tabela. Mas eu não quero isso. Então eu seleciono a coluna toda. Beleza? Ponto e vírgula. Critérios. O critério vai ser a categoria que eu quero pesquisar. Então eu quero pesquisar na coluna D o que for igual ao valor dessa célula, panificação. Aqui não precisa você travar, ok? Porque quando nós formos puxar a fórmula, ele tem que estar livre para acompanhar. Então eu já identifiquei ali a coluna onde eu vou comparar minha categoria, qual critério que eu vou utilizar e aonde que vai ser esse intervalo da soma.
No caso aqui, nós estamos falando de quantidade produzida. Então, vai ser a coluna F. Fecha parênteses. Tá? Então, você tem que ler a fórmula como se fosse uma linguagem. Por exemplo, aqui ele está te dizendo, eu vou somar se na coluna D, o valor da coluna D for o que eu estou pesquisando, que é o critério de panificação, que está na coluna K5, ok? E quando ele encontrar, ele vai me somar a coluna F. Então, todas as linhas que corresponderem a esse critério de panificação, ele vai fazer a soma da coluna F. Ok? Vamos botar para rodar? Dá um Enter e ele te traz a quantidade produzida. 2.700. Formatar aqui como número, sem casa decimal, porque é uma quantidade. Ok? Então, 2.700. Copia para os demais. 1.250, 1.100, 1.750, 320, 900. Aqui embaixo a soma total. Lembra que eu ensinei? Alt igual. Ok? Ou escreve, soma. Mas aprende a usar o atalho para ficar mais ágil. 8.020 unidades. Beleza? Mesma quantidade daqui da linha 15, ó, na quantidade produzida. Ok? Então, agora eu sei qual a quantidade que eu produzi de cada categoria. Na receita total, vamos fazer a mesma coisa. Igual, soma se, abre parênteses, ou intervalo, eu posso selecionar as células e travar, lembrando que para quando eu copiar ela não perder a referência, ok? Ou eu posso selecionar a coluna toda. Coluna D. Ele está dando esse erro meu porque eu estou com a célula da B15 aqui mesclada. Então ele não deixa eu selecionar por causa disso. Mas se não tivesse mesclado, só selecionar a coluna D. O critério, que é panificação, ponto e vírgula. Ó, na própria fórmula do Excel te dá a dica do que ela precisa para funcionar. O intervalo da soma. O intervalo da soma que eu quero agora é a receita total, que está na coluna H. Fecha parênteses, dá um Enter. E aí, a receita total é de R$ 30.000 com 2.700 quantidades produzidas de panificação. Copia para os demais. Ó, vê lá que ele seleciona a coluna, tá vendo? Então não perde a referência. E aqui no último faz a soma. Ok? Então nós vimos aqui a esquerda a tabela com a soma, né? Fizemos a soma no total. E à direita nós fizemos ali o soma-si. E onde que entra o soma-sis? O soma-sis é quando eu quero pesquisar com mais de um critério. Por exemplo, eu vou colocar aqui o status concluído. Concluído. E aqui eu vou querer somar agora a quantidade de produtos produzidos em panificação que estão com o status concluído na coluna I. Ok? Então a gente começa aqui, ó. Vou colocar mais duas colunas aqui. Vou escrever aqui soma 6. Dá uma penteada para ficar bonitinho. Ok. Igual soma 6. Agora, o soma 6, ele pede no primeiro intervalo que seja o da soma. Então, a soma a gente colocava lá no fim, né? Primeiro vinha o intervalo, o critério, o intervalo da soma. No soma 6, primeiro vem o intervalo da soma, depois vem o intervalo do primeiro critério e o primeiro critério. Intervalo do segundo critério e segundo critério. Então vamos lá. Intervalo da soma, eu quero somar as quantidades produzidas. Então, seleciono aqui a coluna F. E agora eu vou para o primeiro critério. O primeiro critério que eu quero é categoria. Coluna D. E o critério está aqui na célula K5. Ponto e vírgula. Segundo critério. Coluna I. O intervalo do segundo critério. E o segundo critério é concluído. Ok?
Vou fechar parênteses. Lembrando que, olha a besteira que vai acontecer. 1.200, ok? Se eu copiar para baixo, dá erro. Por quê? Perdi a referência ali em cima. Ó. Então não esquece de travar a célula quando você selecionar a célula ou o intervalo específico. Ok? Então vamos voltar lá. Aqui, ó, no laticínio panificação eu não precisei travar, porque como eu copiei a célula, ele já veio automaticamente para baixo. Entendeu? Como o concluído vai ser sempre o obrigatório ali para pesquisar na coluna I, então eu preciso travar ele, ó, que conforme eu for abaixando, conforme eu for colando a célula, ele vem junto, tá vendo? Eu não quero que ele venha junto, então eu entro aqui, F4. Pá, agora eu copio, para fazer a soma aqui embaixo. Ok, vou copiar os formatos só. Então, de 8.020 unidades produzidas, 3.870 já estão prontas, já estão concluídas. E quanto que isso me representa em receita? Vamos lá. Igual, soma cis, intervalo da soma, que agora eu quero a coluna H da receita. O intervalo do primeiro critério, categoria, ponto e vírgula. O primeiro critério, panificação, ponto e vírgula. Agora, o segundo critério, coluna status, ponto e vírgula. E o critério da coluna status que eu quero, da segunda coluna, é concluído. Travo aqui no F4, para ele não andar junto quando eu copiar, e dou Enter. Ok? Copio para todo mundo. Lá embaixo, Alt igual, para fazer a soma. E aqui está o meu resultado. Ok? Então, de 8.020 unidades produzidas, uma receita esperada de R$ 112.237,50, já estão prontos 3.870 unidades, com uma receita já de R$ 65.325. Ok? Então é isso aí, galera. Essa foi a aula de Soma Cis e Soma, beleza? Obrigado, deixa seu like aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, beleza? Até a próxima!